Oi, gente! Eu sou a Gil Brandão, hoje trazendo um vídeo diferente aqui pro canal com as minhas colegas e amigas Camila Camanzi, Michele de Jesus, hoje comemorando os 60 anos do Mustang, o Pony Car super clássico. Você sabia que tem versão por aí que custa hoje mais de R$1 milhão no mercado de clássicos? E vamos conversar de Mustang e de muito mais coisas com a engenheira Ariane Campos, da Ford, e a designer, minha super amiga também. Esse papo hoje vai render com essa mulherada. Fica comigo, fica com a gente. Eu acho que vale a pena cada uma falar como entrou nesse mundo tão masculino. Camila começa, todo mundo já sabe, né? Todo mundo já... Estranho, por que será? Mas resume, bem resumidamente. Bem resumidamente, meu pai é o Emílio Camanzi. E é isso. Meu carro tá na minha vida desde que eu me entendo por gente. Esse universo sempre foi muito natural pra mim, inclusive no canal. Muitas pessoas assim começaram a ver o canal e a conversa legal por causa dessa relação de pai e filha, e falar assim, nossa, eu queria muito que minha filha ou meu filho gostassem de carro e ter essa relação que vocês têm, é muito legal ver isso, assim. Mas foi muito natural, tipo, não teve nada que ele fez especificamente. Apesar de que tem uma coisa engraçada que ele tentou, mas ele não me conquistou na bicicleta, mas é porque ele me deu uma Ferrarizinha, uma Fórmula 1zinha elétrica. E aí eu não tava nem aí. Não tinha nem opção de escolha. Bicicleta. Não tem E aí, como concorrer duas rodas. não tem. Aí foi do carro dessa idade, uns 3 anos, sei lá, uns 3, 4 anos pra frente, e tô aqui. Caí aqui de paraquedas e aqui estou. É que não é muito comum também, né? Mulheres no automobilismo. Eu acho que é isso que chama a atenção no perfil de cada uma de vocês, né? Esse interesse. Você, André, também teve influência na família, né? Bastante. Gente, meu pai, ele trabalhou na Ford por 38 anos, ele é aposentado pela Ford. Meu irmão, hoje, ele é engenheiro de underbody. Eu entrei e ele entrou logo um ano depois. Então, é muito estranho pra mim um mundo sem Ford, sem carro. Na verdade, não existe, porque se tirar isso de mim, não sou eu. Porque eu lembro de pequena, assim, um calendário, eu era guriazinha mesmo, tipo uns 3, 4 anos, tinha um calendário que tinha vários ovais, assim, da Ford, o pessoal desenhando ou tirando foto do carro. Era um calendário super legal, eu queria achar isso, nunca mais achei. E ficava lá no sítio que a gente tinha em Boituva. E eu ficava olhando assim, eu falava, vai tão legal. E tinha um que era bem coloridinho, eu ficava, ai, que lindo, que linda, que linda. Aí meu pai me explicou, é aqui que o papai trabalha, tal, não sei o que lá. Bem, e juro, não foi por causa dele. Foi tão natural acontecendo. Eu tenho que fazer estágio, eu sou designer. Então eu fui fazer... eu tinha que fazer estágio, né? Aí eu peguei e falei, agora eu tenho que correr atrás de um estágio. Aí um amigo do meu pai, num churrasco da Ford, porque o que eu mais tenho é tio e tia Que trabalha na Ford, né? Então ele virou e falou assim, eu acho que o João Marcos tá procurando uma estagiária. Aí eu falei, tá bom, vamos lá, mas eu sou gráfico, não sei, né? Cara, entrei, quando eu vi o primeiro carro em Clay, tamanho real, eu fiquei... É aqui. Eu fiquei chocada. Gente, juro, eu fiquei chocada, porque é tão... Impressionante. É tão surreal ver um negócio desse, assim, e tá no dia a dia e você vê uma linha mudando. É tão surreal que, tipo... É um mundo diferente tá numa fábrica, tipo assim, as pessoas... Acho que mesmo quem gosta de carro, mas nunca foi numa fábrica, não tem muita noção daquele bastidor, né? É um mundo diferente mesmo. É sensacional, é tudo perfeito, assim. Eu acho que eu não podia estar em nenhum outro lugar. Tinha que ser esse. Fala você, Michele, como você começou na oficina? Eu tenho uma história longa, né? Vai resumir. E meu pai chegou em casa, ele ia se aposentar, ele trabalhou a vida inteira no governo, ele ia se aposentar muito jovem, aos 40 e poucos anos, ele tinha aberto uma oficina com um sócio, e eu vi que ele estava muito triste, chateado, eu tinha 14 anos de idade, ele falou, olha, essa sociedade não dá certo, eu vou me aposentar, era para eu ter uma ocupação, mas eu vou desfazer a sociedade porque não está dando certo.
E eu escutei aquilo meio de... Eu falei assim, mas o que precisa? Ele, não tenho como ficar ali, né? Não me aposentei ainda. Eu falei, quanto tempo falta? 2 anos, com 14 anos. Eu falei, eu fico para você 2 anos e você assume. Bom, passaram-se 15 anos, ele nunca assumiu, ele continuou na função dele, ele se aposentou e continuou sendo consultor. Eu assumi a oficina. No começo eu odiava, tá? Era um negócio horroroso. Direitinho, então. Eu não gostava do ambiente, era Eu acho que ele sujo, agradeceu, era um né? ambiente hostil. Mas daquilo ali, eu fiz um limão, uma limonada, eu vendi meu centro automotivo antes dos meus 30 anos de idade, fiz 1 milhão, eu era jovem, sem compromisso, com muito dinheiro, e comecei outras carreiras. E no meio disso tudo, o automobilismo entrou, aprendi a vender projetos dentro do automobilismo, corri por 12 anos, com dinheiro feito, porque eu não tinha esse dinheiro do meu pai, né? As pessoas correm com o dinheiro da família normalmente, então eu tive que fazer isso. E aí o automobilismo me ensinou muito, né? O Reginaldo Leme fala muito isso, que ali é uma escola de vida, em todos os sentidos. Comportamentais, políticos, tudo. Você aprende muito da vida ali dentro. E não existe nada mais difícil que estar dentro de um box com homens e sendo a única mulher do grid de 62 homens. Não existe nada nessa vida mais difícil. E olha que eu tô falando de uma garota que estava dentro de uma oficina num ambiente com homens. E assim, essa paixão se decorre, porque eu tenho na família, por exemplo, meu pai tem carros da família que tem há 70 anos. Uau. Então, a gente realmente gosta de carro, a família toda. Meu avô gostava muito. Eu ajudava a lavar os carros. Eu participava ali como contrapeso de alguma coisa que eles iam fazer no carro. Ó, senta aqui, eu vou fazer isso aqui. Eu ajudava. Então, a minha vida foi isso. E nada foi imposto. Foi uma oferta. E depois eu falei, não, eu não posso voltar atrás porque eu não posso decepcionar minha família. E aí foi indo. E a história é isso. Eu tô aqui, tenho lá o canal, Michele J, continuo testando carro. Fiz um programa de TV chamado Oficina Motor por 7 anos. Tive a oportunidade de andar com muitos Mustangs, muitos. Tive a oportunidade de ser proprietária de um, né? Um boss, né? Que não é qualquer Mustang, Não é um qualquer conversível 5.0, que eu falei, né? Meus filhos saíram da maternidade com o carro. Então, assim, a gente só viveu alegrias. Bom, diferente de vocês, eu não tive nenhuma influência, nenhum tipo de incentivo familiar, de amigo, de colega, nada. Caí completamente de paraquedas no setor, mas é aquela coisa, a gasolina entrou na veia, caiu no gosto. Hoje eu sou apaixonada por gasolina, etanol, eletricidade, bateria e o que vier. A minha mensagem hoje é: se você tem ou não influência na família, se você é incentivada ou não, você, mulher que gosta de carro, seja da direção, de ter a liberdade, de ter o seu carro, seja para trabalhar, para curtir o seu lazer, o importante é você seguir em frente, porque não tem quem não enfrente dificuldade, machismo. Se você curte carro, vai em frente. Eu sou um exemplo de que isso é possível. Eu não tive nenhum tipo de incentivo familiar, caí de paraquedas, não entendia nada, mas a gente querendo aprende todo dia, só precisa dedicação. E o que eu quero com esse papo hoje é que a gente sirva mesmo de inspiração e exemplo para outras mulheres. Que vocês ganhem o mundo, não só das 4 rodas, mas das 2 rodas, dos caminhões e Do por trás ali também. Sejam né? independentes, né? E tem não dependam espaço. de ninguém, sejam independentes, porque o carro traz a independência Sim. também. Como? Acho independência é a sonho. palavra-chave. Dificuldade você vai ter em qualquer área. Se você curte carro, se você quer ser uma designer, se você quer encarar engenharia, oficina, sempre vai ter um ambiente hostil para a mulher. Mas, gente, independência é tudo. Vai em frente. É uma coisa, tem muita gente ainda, não sei se com certeza vocês já ouviram isso, que não, isso não existe mais, essa hostilidade, esse machismo, esse lugar ruim, não existe mais.
Falou, não existe não. Peraí. Mas é Peraí, rapidinho. quem é que tá falando? Tá, lógico. Óbvio quem é que tá falando. Mas a gente sabe que também tem espaço para todo mundo, né? Tanto para homem quanto para mulher, em qualquer profissão. E quando a gente fala da engenharia dentro da Ford, eu tenho muito orgulho de dizer que a gente não tem esse tipo de preconceito. Claro, a gente tem competição, né? Mas Natural, isso é porque a competição em qualquer profissão, em qualquer área, em qualquer âmbito da sua vida, você sempre vai ter competição. E é um ambiente competitivo no sentido de que você também precisa sentir que você está preparada para estar ali. Eu acho que a Michelle vivenciou isso dentro dos boxes, fazendo isso. Ela esteve ali porque ela estava preparada, ela tinha competência. Ela não sobrevivesse. Exatamente. Eu estou há 19 anos na Ford, eu tenho uma trajetória que eu trabalhei o tempo todo com um ambiente majoritariamente masculino, mas eu não tenho nenhuma memória, assim, que me traga alguma coisa que remete a esse tipo de machismo ou preconceito. É muito interessante que, de todo esse tempo... Exato, na engenharia. Quando eu entrei há 19 anos atrás, a quantidade de mulheres ainda era bem menor do que a quantidade que tem hoje. Hoje, na Ford, em todas as áreas, em todos os níveis, tem mulheres. Então, independente da área que você tiver... Muito, né? Muito. O número de mulheres em todos os lugares. Mas principalmente dentro da fábrica. Vocês estão lá, vocês podiam contar um pouco pra gente como que foi esse crescimento, como que é esse por trás das mulheres, e se elas estão em todas as áreas, estão lá no chão de fábrica também. Eu acho que é interessante falar disso. Sim, a gente está sem planta, né, produtiva agora no Brasil, mas até o momento que a gente teve planta, sempre teve mulheres operando e fazendo excelentes trabalhos. Na engenharia também, trazendo várias ideias, inclusive no próprio carro, qualquer um deles tem muitos detalhes que foram desenvolvidos por mulheres, né? Como limpadores de para-brisa, retrovisores, aquecedores de banco, coisas que as mulheres trazem, né, Deia, como desenvolvimento. Então, como que é viver num ambiente, apesar de ser majoritariamente masculino, sem esses insights, sem essas ideias das mulheres, que agrega muito no produto. E dá um orgulho danado depois ver o carro na rua. Meu Deus, meu Deus. Vocês sabiam que o primeiro Mustang foi comprado por uma mulher? Vocês sabiam disso? Que o primeiro Mustang foi comprado por uma mulher? 2 dias antes de realmente ser lançado. O primeiro Mustang foi adquirido exatamente por uma mulher. Então não tem essa questão Imagina de isso carro naquela época, ser... gente, como uma mulher poderia fazer Exatamente. essa... Eu acho que esse é o ponto. Apesar da mística envolver muito o ambiente masculino, se você, mulher, quer ter um Mustang, nada impede, só o preconceito. Joga isso pra cima, né? Aliás, acho que não sei se de combustível, que nem a Michelle falou, porque eu acho mais incrível ainda. Quando eu fui testar o Mustang, né, o Michael foi na minha garagem, gente, mas era pescoço virando, assim, tipo... Nossa, uma mulher dentro de um esportivo, e eu assim... Você se sentiu ainda melhor. Muito melhor, mas muito melhor, assim, sim. É muito uma melhor mulher quando abre a dirigindo um porta e esportivo. você Cenas sai, com né? Mustang. Eu lembrei uma agora, na oficina motor. Tava eu, o Lipe e o Henrique, a gente parou num posto de gasolina, os 3 com super esportivos, tá? E assim, de questão de valor, tinha outros 2 que custavam muito mais que o Mustang. Que Mas vida todo chata, hein, Michelle? mundo... Chato. E eu ainda recebia salário pra fazer isso. Meus amigos, você ainda recebe salário pra fazer isso? Eu falei, recebo, você acredita, menino? Que prazeroso, né? Prazeroso. E aí, a gente parou nesse posto de gasolina, lá em Piracicaba, onde eram as gravações, e eu vi que, assim, a molecada cercou o Mustang. E tava com o Henrique, se eu não me engano, na época. Eu olhei, eu tava do outro carro, do outro lado, meio longe do Henrique, falei, Henrique, acelera esse carro! Aí, o carro parado, ele, a galera, uau! Eu falei, é isso, emoção, é isso. E assim, o Mustang carro... é emoção, né? É Ele é isso. extremamente magnético. O tempo que eu fiquei com o Boss, a minha graça era fazer isso, gente. Eu parecia uma criança, né? Era ver Acelerar? que a galera tava ali agora? cercando. E eu... agora que você consegue fazer tanto a partida quanto a aceleração na chave, que é Então. o recurso que a gente tem agora nessa 7ª geração. Então, Você consegue acelerar, então imagina seu carro estacionado no lugar que você não está. você, por Você favor, me acelera convida na pra chave. fazer esse teste que eu ainda não Vamos cheguei. Eu fazer. cheguei a pedir o Aproveitar carro. hoje. Já Vamos aproveitar fazer. pra gente fazer. Eu não Tanto testei com o as pessoas carro. na rua. E sabe o que é legal? Brincar Que você, um Pra mim é o mais você legal. acelera, ele vai até um nível de rotação, a 3.000 RPMs, depois ele vai para 4.000 RPMs, depois ele vai para 5.000 RPMs. Então você imagina aquela aceleração do V8, Perfeita. subindo a rotação, Perfeita. não tem ninguém dentro do carro e você tá acionando pela chave, de onde você estiver. Primeira. A gente pode descer depois a gente fazer, é muito legal. Não, quando eu peguei era isso, ainda mais no bairro que eu moro, você não vê esportivos assim. Então eu vi um menino que ele pegando o celular caindo assim, porque ele ia tirar uma foto, ele fiquei desesperado pra tirar uma foto. Era aquela comoção, então assim, eu ligava de manhã, né,
enfim, o horário que fosse dentro da garagem, o Mustang com aquele ronco aí mais alto ainda que a garagem fechada, o pessoal do meu prédio enlouqueceu. Então, assim, imagina que eu ia adorar tirar uma onda com todo mundo, pessoa chegando perto do carro, você de longe lá, dar uma acelerada. O que tá acontecendo, Ai, né? delícia, Ele é magnético, ele convida. É. Então, você imagina um carro parado, as pessoas já são atraídas pela beleza do E carro, aí, tem imagina, vontade chega de uma fazer dessas assim. inventar mulher alguma ainda coisa, eu chegando teria com a inventado chave. isso. Olha, ainda chegando. Mas, gente, isso Acho do muito Mustang legal. magnético, ele vem muito de toda a tradição que a gente tem. Não é à toa que ele tem 60 anos. O carro, ele começou incrivelmente incrível já. Então, tipo, a gente vendeu quantas unidades no primeiro ano? 491 mil. A Ford tinha se preparado para vender, eu acho que 180. 180, eu não quero falar besteira. Mas a Ford tinha se preparado, falou assim: não, eles fizeram realmente uma campanha muito legal, pré-lançamento do Mustang. E eles falaram assim: cara, esse ano esse carro vai bombar. A gente vai vender 180 mil. Foram 491 Olha mil isso. carros. Eu acho que todo mundo tem saudades de um V8, tá? Eu tô até agora meio pensando por que eu vendi o Mustang, sabe? Porque eu precisava de dinheiro, né, gente? É óbvio. Mas Vendi não, por Ela causa de tava dinheiro. esperando a Comprei uma sétima casa grande, geração. precisava pagar a conta, entendeu? Mas ela tava Vendi, filho esperando. nasceu. Dava pra Você quer dormir, com comprar um filho não novo, dá pra essa dormir no geração. Mustang. Vai Ela comprar tava sete. esperando. novo. Vai comprar Michele tava sete. esperando a Primeiro sétima lote já geração. esgotou. Vou precisar de desconto da Ford aí. gente Aliás, ajuda, é a o gente único, ajuda. é o único V8 em produção dos carros esportivos, é o Mustang. É Então isso. você não vai encontrar outro V8 Por que não isso seja que as Mustang. vendas foram para 400 e não 180. Tá todo Exatamente. mundo querendo ter um V8 na O garagem. Mustang continua sendo o esportivo mais vendido do mundo. O primeiro lote no Brasil já esgotou e é sempre assim. Quando lançaram o Mach-E, a versão 100% elétrica, foi o mesmo sucesso. Muita gente questionou. Gente, o Mustang elétrico. E tá Em horas, dando né? super certo. E assim, o carro, quero voltar nesse ponto, não é só símbolo de liberdade, ele empodera, né? Ele empodera. Eu adoro descer de uma picape F-150 e os caras, pô, tá descendo uma pequenininha ali, uma mulher. Ou um Mustang, porque eles ficam paquerando o carro e quando eles olham pro piloto, pro motorista, tá lá Gil Brandão fazendo história no trânsito, né? A gente se sente o máximo e a gente ainda paga pra testar esses carros. Por isso que não existe nessa questão de carro de homem, de mulher. Principalmente o Mustang, que ele É porque a tem... gente dirige com a mão, né, gente? Exato. E ele é um ícone cultural. Se a gente for pensar que ele influencia na moda, que ele influencia no cinema, Eu que ele, queria fazer uma pergunta. influencia em tantas coisas, como que ele pode ser muito relacionado ao uso para homem, por exemplo? Não existe isso, né? Aliás, nos Estados Unidos tem muito mais mulheres Sim. dirigindo hoje em dia Mustang, Gente, eu tô né? aqui só olhando. Olha a quantidade de Mustang. Gente, hoje a gente tem mais de 350 isso aqui? Mais de Eu acho que quase 350. 400 Tem carros. quantos, né? Você sabe? Mais de 300, Não, mais de né? 350, porque na hora que a gente chegou já tinha 350, e chegaram mais. É chocante estar olhando aqui. Eu tô aqui falando, mas eu olho toda hora de um pique lá embaixo. Eu falo, mano, olha. É um Esse dia evento histórico, lindo, né? Histórico. E aqui, ó, olhando as lanterninhas todas em 3 barras aqui, ó. O coração Eu aquece. tenho uma pergunta pra fazer, que a gente falou dele ser um ícone há muito tempo e aparecer em cinema e ser um marco. Por que vocês acham que ele ficou tão forte no cinema e nas publicidades? Porque muitos esportivos nunca chegaram lá e o Mustang apareceu em muitos filmes, em muitos comerciais. Pelo desejo. O Ele desejo gerou do ser desejo. humano. Motivos Todo geram mundo. desejo. Por que Não, o mas Mustang foi? não sei. chegou Eu aí? acho que Eu ele fiquei tem pensando na algo a cabeça, mais. Eu tenho, eu tenho. Eu falei, eu Ele acho tem que um- o Mustang vai ter algo a dizer sobre isso. O Mustang, ele veio numa época que a gente não estava bem nos Estados Unidos, tá? Então ele foi criado um carro esportivo que te dava liberdade. Ele passa esse apelo de liberdade extremamente mais barato do que qualquer outro da época. Então a pessoa que via, sei lá, não posso falar outro carro aqui, mas via um carro que quer Que era esportivo Tem um também. que era um Super esportivo esportivo, e tudo mais. exato. Gente, era crise, tava realmente, né? Aí a Ford lançou ele com um preço totalmente acessível às pessoas que tinham o mesmo apelo visual que um super esportivo, assim, da época que tinha antes. Te dava aquele, cara, eu vou pegar esse carro, eu vou pegar, tipo, a estrada, meu cabelo voando, sabe? O Mustang tem essa Ele tem um cena carisma. conversível. Eu falo, um dos meus sonhos de consumo é um Mustang 68 conversível, vermelho.
cabelos ao vento, uma Rota 66. Combina quem muito não com tem você. Combina muito com você, Camila. Aí eu sou mais do fastback, eu sou a combina garota muito. do fastback. Mas assim, aí por isso que ele bombou, porque ele realmente, gente, ele te entregava. Ele entregava potência, ele entregava design. E ele te dava a possibilidade de você ir comprar. E ele tem carisma também, né? Só pelo fato dele ter mantido toda essa... Ter chegado aos 60 anos, com todo esse legado icônico, né? Implacável. Não tem como a gente questionar carro esportivo sem pensar diretamente no Mustang, até por conta de ser o mais vendido. Mas quando você olha para ele, o design, ele convida você. Então, ele já criou o desejo, né? Como a Michelle comentou. Então, desde aquela época, as pessoas desejam ter um Mustang, desejam dirigir um Mustang. Essa 7ª geração, ela retrata exatamente isso. Que ele não perdeu o caráter dele esportivo, esse caráter de design, né, que a gente reconhece ao olhar o Mustang, automaticamente já remete, mas ele é um carro atemporal, porque se você for pensar que tudo que ele tem de bom, que está na 7ª geração, que veio das gerações anteriores, considerando que a gente refinou o que era melhor, que é bom para deixar ainda melhor, incluiu tecnologia, mas é um carro que está pronto para os próximos anos também. Ele é um carro atemporal, então tem tudo que é de mais moderno na indústria automotiva, em termos de materiais, de tecnologia, de conceito mesmo dos esportivos, ele tem tudo que é de mais moderno. Então, a gente traz todo o legado dele, sem perder algumas características, né, o caráter dele, mas é um carro que está pronto para os próximos anos aí, mantendo esse design dele magnético, como a gente costuma dizer, né? Isso é o mais legal do Mustang, ele soube se atualizar, Sim. ao mesmo tempo que ele tem Sim, todo o é. legado, a história, se tornou um ícone norte-americano e, por consequência, um ícone mundial, porque nós somos muito influenciados pela cultura norte-americana, muito por conta do cinema. E quem que trabalha com carro, quem que gosta de carro que não tem uma história com Mustang? Exato. Eu Ou fui- sonha, né? Se ainda não tem uma história, sonha ter uma história com É muito Mustang. difícil carros que estão atualizando, chegando gerações novas que conseguem manter esse lugar, né? Porque vai mudando o design, vai mudando isso, vai mudando aquilo. Era, E às vezes se perde um pouco ali. Era E o isso- Mustang continua era isso que eu ia te falar. Porque quando você pega qualquer carro, vamos supor, você tem hoje um carro X. Daqui 3 anos, eles lançam Outra geração. a nova geração. Aí você tá com esse carro X, você fala, pô, eu tenho que vender logo esse carro. Cara, quem tem Mustang, desde a primeira geração até a última, Não precisa sempre vender, não valoriza. Não quer abrir mão, não quer abrir Cara, mão. não tem Michelle como. errou. Perdeu o seu Mustang. Tá em Não, tempo não, eu de ganhei recuperar dinheiro com a com ele. 7ª geração. Ela ganhou Ganhou dinheiro. Ah, mas Acho tá que eu ganhei tempo de uns recuperar. 40, 50 mil reais. Eu Ah, comprei mas- um pouquinho antes de dar um Não boomzinho. desvaloriza, na verdade, Não, né? não. Você vê que Não, as é. pessoas que têm os Os carros... esportivos têm essa Porque, questão. porque é ele, é um Mustang. Sabe por quê? Uma das coisas? Porque você vai comprar um Mustang. Ah, eu vou comprar, sei lá, uma geração 3. Tudo bem. Porque a Ford sempre vai continuar fazendo Mustang. E a gente não vai deixar de fazer uma muscle car, entendeu? Então, Prometido, viu, gente? Não vai parar de existir gente, Mustang. eu juro que eu vi nosso CEO falando É, disso. não, a gente não vai parar. Eu não V8, tô falando V8. Tá assinado Não, eu pelo não sei, mas o CEO, V8 hein? a gente Tá sempre assinado vai ter. pelo CEO, A exatamente. gente sempre vai ter. E assim, nunca vai perder a majestade do Mustang em qualquer ano. Qualquer ano que você quiser olhar um. Ele sempre. E se você falar assim, ah, eu tenho um Mustang e todo mundo vai fazer. "Ah, não importa se é 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7ª geração. É ele. Ele é reconhecido mundialmente pela dinâmica dele. Então, vocês viram agora que na 7ª geração tem a detecção de buracos, né? Que é um recurso incrível. Mentira. Olha, Isso eu foi acho que a pensado Ford no tá me Brasil. devendo um Mustang Performance GT lá na minha casa para eu entender todas essas features novas, né? Esse Um handling. mandato de um ano ali. Isso, é um ano, um ano. Um aninho. Que Ó, cor um tá? ano Que para as cor 3. tá? Aqui a gente divide 3 meses cada uma e vai trocando. Sim, a gente pode dividir. Não, eu tô mais Você um quer ano um? seguido. Não, eu sou gentil, eu até divido se precisar. Pode porque eu Essa tenho- humildade eu não tô, não. Ah, Não tô, não. Pois É, podia, essa né? espiritualidade Aumenta com o Mustang não vai Bom. rolar. Gente, agora eu quero fazer um momento inveja. Já dirigi várias versões do Mustang. Uau! Várias. Inveja, sim. Inclusive na Califórnia. Ô, Gil, você nem convidou a gente? Poxa. Dirigi somente o GT500. Mas o que mais me marcou de todos eles foi a versão manual. Gente, você guiar aquele carro, sentir o handling, uma pista sinuosa, aquele tapetão passando marcha.
inesquecível. É que o tapetão a gente não tem aqui. É um pouco difícil. Por isso que tem um detector de buracos. A gente tem um detector de buracos agora. Aí tinha que colocar um detector de quebra-molas também nos carros. Meu pai odeia quebra-molas. Sabe o que meu pai odeia? Eu falo, quem inventar detector de quebra-mola ganha Emílio Camanzi de uma forma nunca vista antes. Detector de buraco, tudo. Amém. E aqui no Brasil a gente não tem um padrão de lombadas, né? E como que funciona essa sinergia da Ford assim, para fazer as adaptações, para pensar em novos recursos para uma nova geração de design, de engenharia, tudo? Como que todo mundo, de todos os cantos do mundo, opina e pensa um pouquinho, tem mais adaptação aqui, mais ali? Por incrível que pareça, parece meio maluco, mas não. Toda vez o design, quando a gente lança algum carro, agora a gente é uma empresa global, então acontecia muito do tipo, vai ter um Mustang, esse S650, o pessoal lançou para todos os estúdios de todos os, onde a gente tinha estúdio de design, e todo mundo fez proposta, aí eles vão pegando, isso aqui é legal dessa proposta, isso aqui é legal dessa proposta. Então, eu acho que é uma empresa que... Tem influência do mundo todo. Do mundo inteiro. E tem muitas clínicas, né? São feitas clínicas ao redor do mundo e com representantes das regiões. Então, ouve-se muito o que é importante para uma região, para outra. E depois tem os fóruns onde se discutem necessidades específicas, porque o Mustang é um carro global. Sim. Então, ele precisa continuar atendendo as demandas de todo o globo, né? E existem, sim, esses fóruns onde a gente discute as necessidades e depois os fóruns onde a gente vai refinando as propostas que chegam, né? Para que o resultado final seja bom para todo mundo. Ô Ari, qual que é o feature? É o feature de acelerar que foi feito aqui no Brasil? Sim, esse feature que a gente consegue dar partida e acelerar o carro foi desenvolvido pela engenharia brasileira. O remoto, né? O remoto. E ele também tem a patente da Ford. Então, nenhuma outra montadora vai conseguir replicar isso enquanto a patente estiver ativa. E a gente tem orgulho, porque é um feature mesmo desenvolvido pela engenharia brasileira, ele foi adaptado para todos os mercados. Então, é a nossa participação. Orgulho, né, gente? Exatamente. Mas no contexto que a Gil falou, eu acho que muitos comprarão só pelo recurso, porque quer chegar na festa e ligar deixar o amigo lá isso. impressionado. Ai, gente, eu não acho, porque eu acho que É uma Mustang firula, é uma firula. Não, mas assim, é um feature muito legal, Só né? É porque as pessoas verdade. querem ouvir o ronco do Eu V8. acho, Então, acho você que isso é uma imagina, coisa, mesmo um que você fator não tá... importante mesmo. E não é só gosta uma de ouvir o aceleração, V8. a rotação vai aumentando, então você sente Imagina, que... os caras, eles têm o maior orgulho de mostrar a chave. E agora com essa função, Mostra a chave, não, peraí. terror da vizinhança. Mas sabe o que é mais Hoje legal? eu vou acordar todo mundo, peraí. Se preparem. Não, é ótimo. Acordar a vizinhança. Uma das coisas mais legais, assim, tipo, é você colocar o pé no acelerador, colocar no modo pista, aí você vai até o final, assim, ó, ele começa acelerando, assim, e de bico fino, tá, gente? Aí a gente vai acelerando, assim, ó, aí ele começa a dar aquelas... Eu não sei, eu não sou engenheira, a Ariane vai me matar. Aquelas explosãozinhas, assim, pá, 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 pá. Você sente o sapato assim, ó. Mulher sabe? não gosta de carro, não, né? Não gosta, Não, não curte. E a gente fala A gente de não Mustang. gosta do que a gente não conhece, né? E por isso que a gente sempre comenta, né, que o Mustang, ele desperta sensações e ele te recompensa. Você vai ver, por exemplo, na 7ª geração, que tem a dança das luzes, né? Então, a partir do momento que você começa a apreciar o carro, ele te devolve com recompensas. Então, ele primeiro ele te conecta, você começa a olhar para ele, apreciar o design, depois você tem vontade de entrar. Aí, quando você entra, você é acomodado pelo banco, por todo o environmental do cockpit ali, que também já foi desenhado, inspirado em jato de caça, já tudo voltado para o motorista. Aí você pega no volante em cor, aquele toque, aquele cheiro, as conexões, ele vai te conectando, vai despertando suas emoções. E aí, quando você ouve o ronco do V8, aí você fala, meu Deus, eu estou num outro nível. São todos os sentidos. Ele desperta realmente todos os O sentidos. muscle car, esse tipo de carro, me corrija se estiver errado, desculpa, mas ele não tem linhas delicadas, né? A gente tem outros esportivos, outros carros de luxo, ou carros com motorizações incríveis, mas que não tem linhas mais delicadas. E esse tipo de carro não. Então eu acho que a sensação, que a gente estava falando mais cedo de eu sou uma mulher saindo de um Mustang, tá? Aquela coisa, é muito por isso também. Acho que tem muito a ver, porque você não espera, sei lá, um carro mais bruto e tal. Você fala, não, eu gosto do carro. De delicado, o Mustang não tem nada. Nada. E eu queria deixar uma dica aqui, porque carro envolve todo
é um produto complexo e a gente tem que pensar em tudo, no custo-benefício, no conforto, na potência, no motor, no pós-venda, no seguro. E às vezes a gente esquece de um detalhe fácil para você entender se o carro é durável ou não. Se o produto é global, ele está preparado para atender a todos os mercados. Muitas vezes você compra um carro importado que não foi tropicalizado. Muitas vezes, inclusive sendo esportivo, ele foi preparado para o mercado europeu, que é o mercado mais rico do mundo. Claro, Estados Unidos também. Mas esse carro, apesar de ser fantástico para a Europa, ele não funciona no Brasil. É um carro que você, comprando, você vai ter problema futuro aqui. Hoje a gente está vendo uma série de marcas invadindo o país, invadindo o mercado, invasão de carros importados. Fica atento, você deve comprar produto global ou que foi tropicalizado. Tem muita gente comprando carro na empolgação e vai ter problema de suspensão, de correção. A Ariane Engenheira aqui vai me confirmar se eu estou falando bobagem ou não. Não, Gil, é um ótimo ponto que você levantou. Inclusive, a Ford é a única montadora que tem um centro de engenharia, um polo de tecnologia aqui no Brasil, com mais de 1.500 engenheiros, onde a gente trabalha arduamente para garantir que todas as características sejam preservadas para o nosso mercado e que o nosso cliente final ele tenha esse resultado com o carro. A gente não está trazendo um carro de fora e colocando no mercado. Ele passa por um processo de engenharia, diversos testes, a gente faz viagens pelo Brasil inteiro com um grupo diferente de engenheiros com especialidades diferentes para a gente captar tudo aquilo que foi desenvolvido, mas que de alguma forma ele precisa ser modificado aqui para o Brasil, principalmente por as questões de dinâmica, né? Questão de suspensão, a nossa calibração é toda feita aqui no nosso mercado por conta do nosso tipo de combustível. Esses equipamentos que a gente colocou agora nessa geração, desenvolvidos pela engenharia brasileira, então a gente tem muito esse cuidado de não só colocar um produto no mercado, mas sim de a gente cuidar para que ele tenha maior durabilidade, que ele tenha todos os aspectos de qualidade sendo atendido, não só o desempenho e a performance, né? A gente está cuidando de todos os aspectos para que ele tenha uma boa performance no mercado. É uma questão centenária, né? As marcas centenárias, como Ford, têm uma vantagem muito grande por conta de tudo isso. Entendimento de mercado, entendimento de produto, durabilidade. O que a Gil está falando, eu vou complementar. Eu fiz eu testei alguns carros que eu nem subi o vídeo para o canal, porque eu voltando com o carro pela estrada, eu falava assim, pô, esse carro não para em linha reta. E eu tava com um jornalista comigo, é o mínimo, né? eu tava com o Quintanilha comigo, eu falava, Quintanilha, não é possível. Eu tô ficando louca? Ele falou, não, Michele, tive a mesma sensação. Então, assim, existem carros que se você pegar uma velocidade de 100, 120 por hora, eu chamo de passarinhar, né? Que é o volante fica assim e você fica corrigindo o carro o tempo inteiro. E isso se deve porque as marcas não são centenárias, elas estão ali aprendendo um pouco sobre essa parte de suspensão, de handling, de conjunto. Powertrain, né? Tudo que envolve isso, não é só pôr o motor ou elétrico, a combustão, é todo o conjunto. E aí eu não me senti nem confortável, eu não subi o vídeo, falei, quer saber? Deixa quieto, porque não acho legal. Não dá para eu validar. E dependendo do que eu for falar, a gente é muito... Você recebe muitas críticas, né? Eu não tô querendo dividir aqui, receber crítica, eu não sou forte o suficiente. Não é isso, eu não quero entrar nessa briga. Não quer gerar polêmica. Eu não quero entrar nessa briga, eu não sou uma pessoa polêmica, mas a Ford tem uma grande vantagem, participou de guerra mundial, entende de carro como ninguém, desde o Fordinho lá, o primeiro Ford que foi fabricado. Então vocês têm uma vantagem muito além de tudo isso que a gente vê de tecnologia. E aí eu não sei o que vocês estão olhando para IA, porque IA pode vir sim no carro, né? Não sei se vocês olham para inteligência artificial. A gente usa de alguma muito, maneira. A gente tem, como eu comentei, né, a gente tem um grupo de 1.500 engenheiros, é muita coisa. É muita gente. E a gente ainda, além de acompanhar as tendências, a gente tem todas as ferramentas para usar essa tecnologia de IA. No Mustang, por exemplo, a gente faz toda a modelação, todo o design dele feito em software, a gente precisa depois validar isso para questões aerodinâmicas. Então, você imagina que faz toda a modelação dele via software. E todos os outros aspectos, o Sync, por exemplo, que é o nosso consagrado Sync, ele foi desenvolvido com tecnologia do Unreal Engine, que é aquela plataforma de jogos de game. Então,
tudo que tem de mais moderno é usado nessa tecnologia para a gente entregar essa experiência. E além disso, outros desenvolvimentos que a gente usa IA também dentro da Ford, já tem há um tempo. E tem coisas que a gente ainda tá... Coisa que você não pode Coisa que eu revelar. não posso revelar, mas a gente usa sim a IA. E a gente tem bastante engenheiros especialistas também que estão estudando ou que estão fazendo algum tipo de treinamento fora do Brasil para a gente conseguir fazer esse intercâmbio aí de informação. Mas a gente usa bastante. Ariane, eu queria permanecer nesse ponto um pouco mais. O consumidor precisa ficar atento porque o Brasil é um mercado muito particular. É dito, já é senso comum, que a engenharia brasileira é uma das melhores do mundo em suspensão. Aqui a gente tem um asfalto lunar. Sim. Não é todo carro que aguenta. Então, o cliente tem que ficar atento a isso. Outro detalhe, legislação muda toda hora. A gente está aí questionando, debatendo novamente se o teor do etanol vai subir novamente na gasolina. O carro importado, ele precisa estar adaptado para o combustível local. E o Brasil é um país litorâneo, cercado, banhado pelo Oceano Atlântico. Se esse carro não tem um tratamento de corrosão, em poucos anos, 4, 5 anos, esse carro está acabado. Então, cliente, abre o olho, fica esperto. Ariane, me confirma se eu estou certa. Mais uma informação que você trouxe também, que é super importante. A gente tem a questão da suspensão, que a gente também participa do desenvolvimento. No Mustang, por exemplo, a gente tem o Magna Ride já numa versão atualizada, refinada em relação à versão Mach-1, que inclusive permitiu a gente adotar essa detecção de buracos, né, para o nosso mercado é bastante relevante. Não é que você não vai sentir o buraco, mas ele vai trabalhar de forma reativa para garantir que você não tenha aquela queda abrupta da roda, para não danificar a roda e o pneu. E isso Não é uma roda qualquer, exato. E além disso, manter o conforto de quem está na cabine, né? Porque não é só o dano material. Imagina você fazer uma viagem numa situação de superfície lunar, como você colocou, e o desconforto que você tem dentro da cabine. Então, esse refinamento da gente fazer avaliações nas nossas condições de mercado e ajustar o nosso sistema de mola e amortecedores para o nosso mercado é extremamente importante. Bem como o tratamento e a proteção contra a corrosão. Cada mercado tem uma condição de temperatura, de umidade, então cada produto precisa ter a proteção de corrosão apropriada para aquele mercado. E é um trabalho que a gente faz em conjunto com o time global também, para garantir, porque não adianta fazer uma condição para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Europa, e a gente mandar esse mesmo produto para cá sem a gente pensar nesses detalhes específicos. Então, o meu time da engenharia trabalha exatamente nisso, avaliando o que é regulamentação mandatória, né, que são as legislações, e o que é regulamentação de mercado, para a gente garantir que quando vem um produto novo para o nosso mercado, a gente atendeu condições legais e condições mercadológicas, exatamente nesse ponto que você trouxe, Gil, para garantir que tudo isso seja coberto quando o produto esteja no mercado. Até porque o relacionamento do brasileiro com o carro é muito diferente de outros mercados, né? Nos próprios Estados Unidos, eles não tratam o carro como um bem incrível e Um membro da família. um membro da família igual no Brasil. O Brasil tem uma relação com o carro muito diferente. O carro é a primeira o carro, se não conquista. for durável, igual o Gil falou, é um complicador, porque tem pessoas que ficam, ainda mais se a gente está falando de um clássico desse, vai ficar a vida toda com ele, né? Então, isso é levado em conta no projeto também, né? E a gente precisa garantir isso, né? Porque a Ford, ela tem que garantir a reputação dela, né? Principalmente agora que a gente tem uma posição onde a gente só traz carros premium, né? Carros icônicos. Então, cada vez mais clientes mais exigentes, né? Porque quem olha para esse tipo de produto já tem um perfil de uso diferente, já tem um interesse diferente. E é um investimento. É um investimento diferente, com certeza. Então, o nível de entrega que a gente precisa fazer, que não é só racional, é emocional também, porque ele se conecta com o produto. Eu acho que é tão mais emocional o Mustang, apesar de ter todos os também racionais, acho que assim, ele eu até ia falar. Assim, O Mustang é emocional. chegando aqui no autódromo, tinha uma fila de carros chegando, desfile de mais de 350, 400 carros. Então eu tava ali naquela fila, né? Eu, ali discretíssima, já peguei minha câmera e comecei a filmar. Eu fiquei emocionada e eu não estava dentro do Mustang. Aqueles carros acelerando em baixa velocidade. Falei, isso é o fator decisão.
Sim. Se, assim, eu tô Desperta até desejo. arrepiada. Nossa, desperta É, desejo. Eu falei, poxa, eu queria o meu de volta. Esse é o fator decisão. Sim. O resto, que é o racional, no caso do Vai Mustang... dormir, sonhar com o Mustang dela. Não, o resto que é do Bateu um Mustang, o arrependimento. racional, vem depois, né? A pessoa pode comer um McDonald's, sei lá, um lanche na hora querer e depois passar mal. Você não vai deixar o seu cliente passar mal. Então ele vai comprar no emocional e não vai passar mal depois. Não, ele vai ficar muito feliz É porque ele vai isso. querer as próximas. É gerações isso. também. O que vocês cuidam é o depois, mas o fator emocional pra mim é o mais então, legal de exatamente. toda essa história do Mustang, sabe? E o Mustang, ele entrega carros muito mais caros do que ele entrega. Sim. No fim, o cliente não vai lá olhar o preço. Ele Não, falou, é eu o vou comprar um amor. Mustang. É o amor. Ele é vai na assim, loja do desejo. Esse ícone que a Ford criou, com tudo que a gente falou aqui hoje, né? Com todas as características dele que foram marcando tanta geração, todas as gerações são muito marcantes e foi criando isso. É isso, o cara não. Ele não vai fazer assim, conta. Não, mas tem um esportivo mais assim, mais assado e mais caro. Se ele mais barato, quer o mas não Mustang, é isso. ele quer o tá Mustang. buscando o emocional, a referência, a cena do filme, a cena da viagem, o carro que meu filho nasceu. É isso. E é por isso que a Ford demorou tanto para trazer o Mustang pro Brasil, demorou A tanto gente para cuidou. trazer a F-150 pro Brasil, porque tinha que trazer com responsabilidade. Exatamente. São produtos globais, com legado, com a história. Não é o carro Xing Ling que surgiu, que ninguém conhece, que simplesmente pode jogar no mercado. Imagina se a gente traz o carro exatamente do jeito que é lá, sem... Sem Aí dá um adaptação. problema, cara, o cara pagou muito Não. caro por isso. Não é justo com a pessoa. Eu acho que a E é um gente baque cuida. que, aí falando de marketing, pra marca Exato. recuperar. Exato. A Mas gente olha, cuida do um nosso Mustang na cliente. garagem, alegria garantida. Não, É uma a Ford emoção. podia ter trazido antes, que não tinha como errar, né? Gente, mas é tão tem legal esse bate-papo, porque a gente começou nossa conversa, Falando né, de perguntando, tem carro pra mulher e tem carro pra homem, e a gente tá Porque aqui na verdade não numa existe numa diferenciação. discussão incrível de paixão pelo Mustang, né, independente da geração, enfim. É legal porque cada vez mais a gente vê dentro da Ford políticas de diversidade, trazendo mulheres, e eu acho que a contribuição nessa força de trabalho diversificada é garantia de sucesso, porque é sempre uma troca, né? Tem homens, tem mulheres, e tem diferença de raça, diferença de gênero. Todos têm uma contribuição incrível para o negócio. Essa força de trabalho diversificada é o que vai garantir sucesso das próximas O gerações. que eu acho incrível do que a gente tá fazendo aqui é mostrando na prática que, gente, pra Não tudo que existe. existe na vida, existe um homem que gosta, mulher que gosta e que se interessa e que tem a paixão, que entende tecnicamente ou não, que vai trabalhar com isso ou não, que não tem nada a ver com o gênero. A gente tá aqui falando disso. Tipo, não é, mas o que a mulher gosta? Não faz diferença, né? A gente é apaixonado. Não, a gente tava aqui pra falar o quanto que tá a mulher na indústria automobilística e a gente gosta tanto disso que, na verdade, a gente falou de carro, porque Não é o que a importa, gente né? gosta, Que entendeu? bom, porque eu acho que puxar para outro lado não tem a ver com o que a gente faz. Porque o que a gente faz é isso aqui que a gente tá fazendo, né? Então, meninas, mulheres, venham fazer parte do nosso time, né? E Porque- antes de... Para de se Antes, envergonhar, né? É. Fora do time das mulheres Exatamente. E comprem carros de marcas empoderadas, porque ainda tem muita marca machista por aí. Então, além de tudo, se preocupar ainda com essa questão. e antes da gente Comprar um carro encerrar, pequeno, eu... parar de falar assim, mas é porque o meu marido, meu pai, não sei o que, gosta mais, mas eu gosto mais desse. Mas a mulher, ela influencia na compra Hoje, do automóvel sempre, né? Ela que é a última... Ela é um fator de ela decisão. É um fator de decisão. Então, da assim, família. acho que quanto a isso, a mulher, no fim, a mulher determina em casa quem lava a louça e quem compra qual carro compra, né? Mas aí o estilo do carro talvez seja o ponto nosso. A estatística mostra que a mulher determina qual carro que vai ser comprado, na maioria das vezes, e influencia em quase 80% das compras. E eu já percebi isso na prática, porque muitos seguidores me escrevem perguntando, Gil, qual carro eu compro? Aí o cara fica ali me alugando, manda mensagem, eu Gil. respondo, não sei o que, no final ele diz, A minha mulher Gil, escolheu. minha mulher decidiu que eu tinha que comprar esse. Ele vai lá e compra E aquela quando mulher eu leio nas coisas da Gil, o cara perguntando, eu fico assim,
Gil, fala pra ele comprar um Ford. Mas 86% das mulheres decidem pela compra de carro, sim. né? E como a gente tá falando de mulheres aí, que tá É falando verdade. de Mustang, que é um icônico, a gente tá falando de um momento importante na Ford também, então eu vou dar um spoiler pra vocês em primeiríssima Ai, mão. adoro! Adoro uma Momento fofoca! de suspense. Olha, mas não conta pra ninguém, Adoro. tá? Momento de Não conta- suspense. vou contar pra mim, só pra todo mundo Em que tá off, assistindo. só pra gente, Vocês tá? estão sabendo em primeiríssima mão que a Ford... Vocês sabem que a Ford sempre investe nessas políticas de diversidade, mas agora tem uma onda de contratação 100% mulheres para estágio afirmativo agora. Ninguém sabe ainda. É um spoiler Uau. do spoiler Isso para é vocês. arrojado, hein? É tão marcante, tão memorável quanto o evento do Mustang. Então tem um spoiler aí para vocês, pra gente encerrar Precisa. com chave de ouro. Então Que a é um gente momento falou, super marcante. né, as pessoas têm que ir, se a gente quer mudança, a gente tem que ir atrás de marcas que acreditam nas coisas que a gente acredita, né? Então, se ninguém incentivar esse mercado e não der esse empurrão, nada muda. Então, Cara, Aí a Ainda é gente tá muito necessário, feliz. ainda é É necessário. E é uma coisa tão assim, a Gil falou, ela não tinha o background da família, de carro, como nós todas temos. Mas assim, a minha ex-estagiária, que ela já foi contratada, ela nunca tinha pensado em trabalhar com carro. Quando eu fui fazer uma palestra sobre a minha área, ela falou assim, mano, você... Ela veio falar comigo, Como assim, você abriu- toda boneca, vestida de saia, elegante, no verde, como você linda, maquiada, pronta, maravilhosa, tá nessa indústria. Acho que passou isso na isso. cabeça dela. Eu acho que todo mundo acaba eu pensando. acho A que feminilidade eles vão que a mulher acha que perde quando vai pra indústria E uma coisa automotiva. não tem nada a ver com a Não, outra. não. Você pode respeitar os seus desejos, as suas preferências, a sua forma de se comunicar, porque a forma como a gente se veste é como a gente gosta de se comunicar. E não tem absolutamente nada a ver com o ambiente que a gente está. Porque eu não vou deixar de me vestir como eu gosto, porque eu trabalho num ambiente... Você É. não precisa abrir mão da sua feminilidade, não precisa abrir mão da sua persona. Acho que não. Cara, nada. é apaixonante e dá pra conciliar. E na E é Ford sobre a gente tem mulheres em todos os níveis, né? Desde a estagiária até cargos de diretora. E todas se vestem de forma impecável. Nossa engenharia, o nosso andar lá é lindo, cheio de mulheres bem Vocês são vestidas. impecáveis, Vocês né? têm que ir lá Nossa, visitar a pessoa. gente, gente. É inspirador. Eu vou lá buscar meu contrato de comodato com Do o GT novo. Mustang e tal. Gente, eu adorei essa conversa. Eu adorei. Gente, eu adorei esse bate-papo, principalmente porque a gente falou de dois assuntos muito interessantes aqui, mulheres e Mustang. Eu adorei, amei. obrigada, Muito meninas. prazer estar com vocês, viu, gente? De verdade. Amei, Obrigada. Obrigada, adorei. Ford, pela oportunidade. Obrigada, gente. Comprem carros de marcas empoderadas. Ford, obrigada pelo convite. Beijo. Gente, Tchau, beijo. gente. Beijo, beijo, beijo.